Por fim, então, o último grupo das plantas, a última divisão, a divisão das angiospermas. Nesse caso, a divisão das angiospermas, elas têm tudo que já existia nas outras plantas. É o grupo de plantas mais completo que tem, e tem mais. Então, na verdade, é um grupo de vegetais que tem todos os órgãos possíveis e imagináveis para um vegetal, que são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, o que elas têm? Elas têm tudo que uma gimnosperma tinha, e mais apresenta flor, que é um órgão especializado em reprodução, normalmente colorido, atrativo, com cheiro, com gosto, com sabor, com textura, alguma coisa para atrair os animais, e ainda o fruto, que na verdade é o resultado da reprodução. Nesse caso, diferente das gimnospermas que tinham apenas as sementes sem ter fruto, aqui nós temos sementes dentro de frutos. Então o fruto, na verdade, ele quase sempre vai ter comida dentro. E isso atrai os animais. Por exemplo, um bicho vai lá, descasca uma banana, come e tchum, joga. Se a gente come, por exemplo, a bergamota, a laranja, tu comeu, tu vai lá e cospe as sementes fora. Isso é uma forma de disseminar sementes, ou seja, o fruto, ele na verdade é uma estrutura adaptativa evolutiva dos vegetais que facilita o mecanismo de disseminação das sementes. E é justamente por isso, por ter muito mais facilidade de disseminar sementes, é que a gente vai ter as plantas angiospermas sendo consideradas como cosmopolitas, que significa é um cidadão do mundo. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, pode ocupar todos os habitats, frios, quentes, úmidos, altos, baixos, salinos ou não, ou no meio do deserto, tu pode ter angiosperma em tudo que é lugar. Isso é cosmopolita. Elas ainda mantêm todas aquelas outras características importantes que a gente tinha do grupo das anteriores, como por exemplo, o gametófito continua sendo menos duradouro do que o esporófito. Então, quando tu olha para uma planta, por exemplo, um pé de laranja, todo o pé de laranja em si, ele é o esporófito. O gametófito é uma coisa minúscula, microscópica, que a gente não enxerga, ele fica escondido dentro da planta, lá no meio da flor, na hora da reprodução, que é uma coisa que nós vamos ver. Então, essas plantas apresentam tudo que é tipo de tamanho, desde plantinhas bem pequenininhas e ornamentais, até plantas absurdamente grandes, com 40 metros de altura. Significa o seguinte, as angiospermas são muito diversificadas. E nesse caso, então, elas estão divididas em duas classes, que são chamadas de monocotiledones e dicotiledones. Nesse caso, esse termo, cotiledone, de onde saem essas palavras, é na verdade o reservatório de comida dentro das sementes. Então a gente poderia dizer o seguinte, que a monocotiledônia tem um reservatório só, e nesse caso tu pegar uma faquinha e tentar separar a semente em dois pedaços iguais, tu vai ver que não é possível. Isso acontece no milho, acontece no trigo, acontece no arroz, tu vai ver que isso é difícil. As dicotiledôneas, por sua vez, apresentam dois reservatórios. A gente poderia chamar isso de semente divisível, que é a semente que se divide ao meio. Por exemplo, tu pega a castanha de caju, pum, reparte no meio. Tu pega amendoim e força, reparte no meio. Tu pega, por exemplo, feijão e força ele, tu reparte no meio. Significa que se ela for uma semente divisível por dois, repartida em dois, ela é uma dicotiledônea. Assim a gente resume o que é. Na verdade, o conceito de cotiledônea é um pouco mais complexo, mas sabendo isso, já ajuda vocês a identificarem. Então, na prática, se eu olhar na rua e não for uma briófita, uma pteridófita ou uma gimnosperma, deve ser uma angiosperma. Então, aquilo que vocês, excluindo os outros três grupos anteriores, souberem que está na natureza, deve ser uma angiosperma, é o maior grupo de todos. Então, para facilitar, a gente pode separar angiospermas em monodicotiledôneas através desses critérios: tipo de raiz, tipo de caule, tipo de folha, tipo de flor e tipo de semente. O tipo de fruto, nesse caso, ele varia bastante, então ele não é muito considerado assim para fazer essa separação, porque não é muito confiável essa separação, principalmente se a gente vai fazer uma observação mais superficial. Então, em primeiro lugar, quando a gente tem uma monocotiledônea, as raízes dela devem ser raízes fasciculadas e ou em cabeleira, que significa, parece uns cabelinhos. Tu nunca tem uma raiz maior zona que as outras, todas elas são mais ou menos iguais de tamanho. Isso é raiz fasciculada. Normalmente elas têm baixa ou pouca profundidade. As maiores que tem é dos coqueiros e não são muito maiores que uns 40, 50 centímetros, então ainda é pequena a raiz. Agora, se tu comparar com uma dicotiledônea, raízes compridas e profundas com raízes menores laterais. Então sempre tem um eixo principal. Esse tipo de planta tem raiz axial, que é com o eixo principal, ou pivotante, que é o nome que se dá para esse tipo de raiz. Então dá para ver pelo tipo. Mas óbvio, nem sempre tu vai arrancar uma planta do chão para ver como é que é a raiz dela.
Então tu vai poder olhar através de um segundo critério, o tipo de caule. Caulezinho é aquela parte que levanta a planta, né? Então tem vários tipos de caules diferentes, mas dois em especial identificam as monocotiledonas. O colmo, que é o caule que a gente encontra no milho, no bambu ou taquara, né? Que é aquele caule que a gente encontra na cana-de-açúcar também, que ele é todo subdividido em segmentos, tá? Em pedaços, em gomos. É bem fácil de identificar e as folhas nascem só na divisão dos gomos. Então é o caule do milho, para quem já viu. Outro caule importante que a gente tem nas monocotiledonas é o estipe. É o caule dos coqueiros. Podem ver que o coqueiro sempre só tem folha em cima. Ele nunca tem folha nos lados e nem galho nos lados. Isso é uma característica do estipe. E o mais legal, o estipe dá para te olhar para ele e contar o número de anos que a planta tem. Como o caule é reto, e ele tem várias divisórias transversais, a cada 2 divisórias transversais que a gente tem, equivale a 1 ano de vida da planta. Então, se tu contar ali, dá para saber a idade que ela tem. Tu vai contar, por exemplo, 10 anéis, significa que ela tem 5 anos. Porque um anel cresce durante o período frio, que seria outono e inverno, e outro anel cresce no período quente, que é primavera e verão. Então, a cada 2 anéis significa 1 ano de vida da planta. Isso a gente encontra em todos os tipos de coqueiros e palmeiras, todos sem exceção. E no butiá, o pé de butiá, o butiazeiro, esse também tem isso aqui, só que é mais difícil de enxergar, mas também é estipe. Se tu comparar com os caules das dicotiledôneas, os 2 tipos de caules mais populares em dicotiledôneas são o tronco, que é aquele caule mais ereto, mais em pé e lenhoso, cheio de galhos na superfície, que a gente encontra na maioria das árvores, né? Eucalipto, laranjeira, goiabeira. E o haste, que é um caulezinho pequenininho, herbáceo, verdinho e flexível. A gente encontra isso na roseira, em quase todos os tipos de plantas que são vendidos nessas floriculturas, assim como plantinha ornamental. O girassol tem isso aqui também. Então, essas plantas, essas flores de jardim, por exemplo, todas elas é caule do tipo haste, que é verde e flexível. Aí, na folha, que é o terceiro critério. A folha é um dos mais fáceis da gente identificar a diferença de plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas, que é o seguinte: folhas que têm nervuras paralelas uma do ladinho da outra, retinha assim, tipo a da grama, por exemplo, ou a do coqueiro, por exemplo, chama-se paralelinérvia, que significa com nervuras paralelas. Ela tem uma base assim que tem tipo um cinto que agarra diretamente no caule. Quem pega arranca a folha da grama dá para ver isso aqui, tá? Vai ter que arrancar bem da base. Segundo, quando a gente compara com as dicotiledôneas, elas sempre vão apresentar folhas assim, que são folhas com nervuras todas irregulares para os lados, chamadas de reticulares, reticulinérvia, ou ainda, quando parece perfeitamente uma pena de uma ave, pode ser chamada de peninérvia. Isso aqui tu encontra na maioria das árvores que tu for pegar na rua, tu vai olhar que tem folhas desse tipo aqui. E aí já fica claro uma coisa: monocotiledônea, fora o coqueiro, nunca deve ter porte arbóreo, nunca deve ser árvore. Agora, dicotiledônea, é muito fácil elas terem porte arbóreo. Então, quando tu olha para um mato, por exemplo, se não forem gimnospermas, que nem um pinus ou um pinheiro, por exemplo, deve ser um angiosperma, que é a maior probabilidade. Então, indo para os últimos critérios dessa primeira parte, então, que são a flor. A flor, sempre que é uma flor de uma monocotiledônea, ela tem números de peças florais, tipo os pedacinhos que constituem a flor, como as pétalas, por exemplo. Nas monocotiledôneas sempre são flores trímeras, ou seja, todas as peças que tem na flor sempre tem números iguais ou múltiplos de 3. Então, 3 pétalas, 3 estames, 3 sépalas. Isso é uma coisa que nós vamos ver na segunda aula sobre angiospermas. Então, peças florais sempre em números iguais ou múltiplos de 3. Nas angiospermas dicotiledôneas, os números são iguais ou múltiplos de 4 ou iguais ou múltiplos de 5. Sendo chamados de tetrâmeras, quando forem múltiplos de 4 ou iguais a 4, e pentâmeras, penta 5, né? Então, para as plantas que tiverem números iguais ou múltiplos de 5. Nesse caso aqui, que eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, exemplo de uma pentâmera, por exemplo. E por fim, para esse primeiro pedaço, para a primeira aula de angiospermas, nós temos uma outra coisa importante, que é justamente aquilo que dá nome para o grupo das angiospermas, que é o cotilédone. Então, na semente das monocotiledôneas tem um cotilédone só. E quando a plantinha começa a germinar de dentro da semente, como é o caso do milho, do arroz, do trigo, da cevada, sai só uma folhinha para cima e a raizinha, chamada de folículo e caulículo, tá? Essa folhinha é a primeira folha. Aí,
No caso das dicotiledôneas, tem 2 cotilédones, 2 reservatórios e saem 2 folhinhas, uma de cada cotilédone. Então, 2 cotilédones e mais a radícula, que é a primeira raizinha com o caulezinho, e aí vai procurar o solo. Então, isso caracteriza e ajuda a gente a fazer uma pequena diferenciação básica, inicial, do que são angiospermas. Na segunda aula, o que a gente vai ver em especial é como é a estrutura de uma flor e como é que se dá o próprio processo de reprodução. É o melhor e mais complexo de todos, mas também garante uma maior chance reprodutiva para esse grupo de vegetais.